Sejam muito bem-vindos a mais um podcast com K. Você que tá vendo a gente pela primeira vez, já se inscreve aqui no nosso canal. Se você tá ouvindo pelo Spotify, Deezer ou outra plataforma, segue a gente também, que vai ter muito conteúdo aqui sobre mercado financeiro, negócios, inovação e algumas mentiras que o Varela fala aqui também. As besteiras. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que, cara, pra mim é quase que um livro mandatório pra qualquer pessoa, independente dela querer seguir o caminho de ser um investidor ou não. Tem lições sobre dinheiro pra vida toda. E, na verdade, é uma coisa que todo mundo acha que sabe que tem que fazer, mas precisa ler pra poder entender realmente o que de fato precisa ser feito. Você entendeu, velho? Né? Eu acho que todo mundo sabe esses ensinamentos no fundo lá, você pega no baú lá no fundo, só que ele só vai entender mesmo de fato quando ele lê. E querendo ou não, eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês já saberem, chega de esconderijos e mistérios. O livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Samuel Clayson, que fala, eu acho, né? George Samuel Clayson. E ele é um livro muito, muito foda, porque... Cara, vamos lá. Primeiro, ele é curto. São menos de 150 páginas. São vários pequenos contos. Ele é um livro super simples. Então você não precisa ser um especialista em finanças, muito menos saber sobre o mercado financeiro, para você conseguir absorver o que ele tá querendo te entregar. Justo. E assim, essencial. Vai ter lições ali que você vai levar para a vida toda. Um ponto interessante é que esse livro, ele foi escrito no, salvo engano, em 1926, algo nesse sentido, e falando sobre histórias, contos que são de tempos muito anteriores, da época da Babilônia, né? Então, o autor, ele fez essa analogia com Babilônia para dar os exemplos, só que ele foi escrito em 26. E o que é incrível é que a gente está em 2021 e ele claramente é um livro atemporal, né? Super atual. Eu acho que hoje é o mais atual de todos, né? Isso. E ele dá exemplos práticos, com números fáceis de você entender, e ele é direto. Não fica contando 1 milhão de teoria para chegar onde quer. Como são vários contos, ele vai... Faz o conto, te entrega o que você precisa. Encerra, vai pro próximo ponto. E assim ele segue. Eu acho ele assim, uma must read, todo mundo tem que ler mesmo. Ah tá, então a lição mais importante é que até o homem mais rico do mundo, se ele gastar, ele perde todo o dinheiro. Não é gastar, né? Ele precisa ter um foco, né? Eu acho que é como se fosse um barco. Um pequeno furo pode acabar com todo o dinheiro dele. O que seria esse pequeno furo? São aqueles gastos que você tem e você não percebe. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Um cartão de crédito alto, uma parcelinha que eu vou lá e pago todos os meses. É só R$50, R$100. Esse pequeno furo, que, claro, ele não fala isso no livro, mas é uma analogia que a gente pode trazer hoje no presente pra gente, fica mais fácil, né? É o que o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, inclusive, até o homem mais rico, conforme ele gasta, ele pode se perder rapidamente esse dinheiro. Eu acho que todo mundo tem também, é o que o pessoal brinca, aquele avô, aquele parente que era muito rico, a família era muito rica, e do nada perdeu tudo, né? Eu acho que é bem isso que esse livro, essa primeira lição nos conta, né? E é importante frisar que o dinheiro não aceita desaforo não é só com relação a gastos, né? Investimentos errados. Sim. E é muito do que o livro fala. Às vezes você, por ter muita grana, acha que você pode investir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Que se eu vou perder ali não vai fazer nada, não vai fazer diferença pra mim. Não vai. E aí é exatamente aqui que o livro deixa umas lições importantes sobre o que também não fazer com seu dinheiro. E ele fala também que a riqueza não é medida pela quantidade de dinheiro que a gente tem, né? E sim pela quantidade de fontes de renda, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho 1 milhão e ganho 20 mil. Você tem meio milhão, mas tem 5 fontes de renda. A partir do momento que eu perco aquela fonte de renda de 20 mil, eu já não tenho mais nada. Né? Quem está mais perto da riqueza? Eu ou você, que tem 5 fontes de renda. Né? Então eu acho que é muito mais importante a diversificação da fonte de renda, né, da minha vida não depender somente de um ponto em específico, né, do que realmente o dinheiro contando no bolso. Né? Um exemplo é herdeiro. Né? Quantas vezes a gente vê, você conhece casos de pessoas que herdaram grandes quantidades de dinheiro e perderam tudo. Né? Sim. Porque não fez aquela fonte de renda dobrar, não fez mais formas de ganhar dinheiro, né? Que é muito mais importante. Só ficou sentado em cima do patrimônio. Justo.
Bom, para vocês que não leram o livro, vou dar uma pequena introdução para vocês terem uma ideia como é que funciona, como é que desenrola essa história, né? São amigos que se encontram na casa de Arcade, que até então era considerado o homem mais rico da Babilônia, amigos de muito tempo. Sim. E que historicamente eles viveram com o mesmo tipo de ensino, tiveram as mesmas oportunidades, e um estava lá como o homem mais rico da Babilônia e os outros não. E os amigos estavam querendo conversar com Arcade para entender por que ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. E o livro acaba desenrolando sobre histórias dele contando, né, lições que ele aprendeu ao longo da vida sobre o que fazer e o que não fazer com o dinheiro, tentando encurtar a história, é mais ou menos esse o desenrolar. E o engraçado é que na cabeça dos dois é que eles, todos os três, os dois não viam o Arcade se esforçando tanto para chegar no patamar que hoje ele estava, né? Mas será mesmo que eles não percebiam isso? E até ele começar a contar a história, isso é uma coisa muito legal, eles têm uma falsa impressão de que existe uma fórmula mágica. Isso. Um segredo, alguma coisa que ele fez ali, pra cima. que é um arrasta pra cima, que é resolver a vida dele, exatamente. E com o desenrolar do livro você vai vendo que não, que na verdade são algumas regras simples que ele entendeu e começou a seguir, e aquilo ali, quando ele começou a aplicar, começou a mudar a vida dele. Sim. E aí eu acho que é legal a gente compartilhar aqui as principais lições que a gente viu dentro desses contos, né? Lógico, a ideia aqui não é ler o livro para vocês, galera, mas que vocês absorvam o que a gente absorveu também de lições para levar para a vida financeira de vocês, para que vocês tenham mais prosperidade. E claro, leiam o livro também, tá? Não fiquem presos só no podcast aqui. Eu acho que muita gente vai ficar só preso no podcast, né? Que a gente vai fazer um belo resumo. Lê, galera, então, lê. Para enriquecer, é necessário entender e praticar as leis universais, né, do enriquecimento. Eu acho que realmente esse ponto toca bastante todo mundo, porque a grande maioria das pessoas sabe o que precisa ser feito para enriquecer, ou pelo menos entende quais são esses mecanismos e não pratica, né? Acho que todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas não coloca em prática, né? É muito difícil, é muito complicado, amanhã eu faço, né? Aquela procrastinação, né, de querer fazer e não faz, né? Então acho que um ponto importante você tem que colocar em prática. Não adianta também você só ler o livro, você só estudar e não fazer nada. Justo. Outro ponto que ele toca, que eu acho bem legal, é que enriquecer é bom, né? Principalmente aqui na sociedade brasileira, às vezes a gente vê pessoas mais afortunadas sendo tratadas como pessoas que, enfim, são exploradoras, O capitalista malvadão. O capitalista malvadão, o empresário mau caráter, que tá se aproveitando. Enfim. Mas isso é um exemplo, talvez a gente leva dos nossos pais atrás, né? Porque muita gente tem essa cabeça que dinheiro é mal por causa que talvez viu o pai quebrar, um parente quebrar e bota aquilo na cabeça, viu tanto que ele sofreu e às vezes, não que diretamente, mas o subconsciente acha que ele ali vai fazer um mal pra ele, né? E eu acho que no Brasil é ainda mais forte, que se você for puxar historicamente, a gente tem aí, desde a época que o Brasil colônia passou a virar império e depois virou república, tava ali sendo praticamente governado pelos grandes coronéis, que eram as pessoas que tinham mais dinheiro na sociedade e que, para proteger os seus interesses, não eram lá pessoas que tinham, na maior parte das vezes, as melhores intenções. Então é natural que aqui no Brasil a gente encare quem tem mais riqueza como alguém que não tem uma imagem tão boa. E na verdade, dinheiro é bom. Dinheiro te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Se você é uma pessoa, eu sou mais, sei lá, tenho uma pegada mais social, gosto de ajudar as pessoas. Cara, então vai ganhar dinheiro pra caramba e vai doar, faz igual o Bill Gates. Hoje em dia tem uma tendência aí nos bilionários de deixar a maior parte do patrimônio como doação. Justo. Warren Buffett já declarou que vai deixar a maior parte do patrimônio dele, não é nem pra família, pra doar, pra ajudar a humanidade. Bill Gates também. A esposa também. Então, o dinheiro, sim, ele é bom. Então a gente tem que começar a ver ele como algo bom. Né? Que o pessoal até brinca, né? Dinheiro não traz felicidade, mas faz você sofrer nos lugares muito bons. Eu acho que o principal ponto é que dinheiro vai te ajudar não te compra tempo, mas ele te ajuda a comprar o tempo de outras pessoas para que você tenha mais tempo. Justo. E até porque o tempo, né, que já é o terceiro, né? Tempo, todo mundo tem o mesmo, né? Basicamente, o que você faz com aquele tempo é a sua prioridade.
né? Então, como que eu faço para esse tempo que eu tenho ser proveitoso, né? E como que eu faço para enriquecer junto? Estudar, né? Se aperfeiçoar naquilo que você é bom. Quanto mais você se aperfeiçoa, melhor você fica naquilo, mais oportunidades aparecem, né? Seja, eu sou uma pessoa que trabalha com determinado ponto, então vou estudar mais para ser especialista naquilo, para talvez fazer uma consultoria com aquilo, para ser o bambambam daquilo, né? E um outro ponto também é o dinheiro que você ganha, você precisa estudar para saber o que você vai fazer com aquele dinheiro. Sim. Né? Então... E uma reflexão legal que o livro faz é que, assim, às vezes a gente se culpa muito por não estar estudando, com esse tanto de informação que tem hoje disponível, né? A gente tem Cara, hoje você tem na palma da mão mais tecnologia do que a NASA tinha quando o homem foi na Lua. Isso é uma coisa meio impressionante. Isso é verdade. A quantidade de dados que você tem acesso hoje na palma do seu celular é maior do que a maior biblioteca que já existiu na humanidade. Verdade. Então é um negócio, assim, ridículo, de bizarro. E às vezes a gente fica com a sensação, pelo excesso de informação, de culpa, de que a gente, putz, tinha que estar aprendendo mais, tinha que estar aprendendo mais, tinha que estar lendo mais. E esse livro ele traz uma reflexão muito interessante que nem todo mundo lembra, que você também pode aprender com outras pessoas que já passaram por aquilo. Né? Que é basicamente essa conversa que o Arcade tem com ele. Você pode aprender com a experiência de pessoas mais velhas, mais experientes. Só que é importante levar em consideração, quando a gente fala disso, que os tempos mudam, né? E aí que o livro eu acho ele mais foda ainda, porque os exemplos que ele dá são, como a gente já falou, atemporais. Inclusive, o Felipe falou, o Arcade, ele no começo não era rico, né? Ele procurou a ajuda de uma pessoa para poder destravar aquilo que ele precisava para poder entender os conceitos da riqueza, né? Até que ele procura o Algamish, né? Ele era um escriba, o Arcade, né? Não ganhava tanto, até que um dia apareceu um trabalho enorme para ele fazer, desse riquíssimo homem, né, da Babilônia, Algamish, e ele falou que conseguiria entregar aquilo em 24 horas, né, de um dia para o outro, se o Algamish ensinasse ele os conceitos da riqueza, né, os entraves ali para poder chegar naquele arrasta para cima, né? O Arcade conseguiu fazer aquilo, né, entregar o trabalho para o Algamish, e o Algamish simplesmente falou o que para ele? Um único conselho. Qual que é, Felipe? Conta para mim. Guarde tudo, não, decida, na verdade, de tudo que você ganha, uma parte é sua, né? E é tão atual isso, porque a gente escuta isso, se pague primeiro, né? Sim. Se pague primeiro para depois você... Eu acho que todo mundo fala assim, paga suas contas primeiro, e o que sobrar é seu. Investe. Só que é o contrário, se pague primeiro, como se fosse uma dívida, você tem uma dívida com você mesmo. Entenda como uma dívida com você mesmo. Você se paga primeiro e depois você vai ajustando. No início é difícil mesmo, né? No início eu aprendi isso com algumas dívidas, eu fui me pagando primeiro, fui sofrendo com as contas que eu tinha que pagar, mas eu fui tirando ali na pele para poder realmente se tornar um hábito, né? Sim, pague-se primeiro. Essa é uma das lições, assim, super antigas e que não tem como ser menos atual. Sabe aquele primeiro salário, aquele primeiro emprego? Ser mais atual. Que você se pagou primeiro, naquele primeiro dia que você ganhou do seu trabalho, você se pagou primeiro, você falou que comprou alguma coisa para você, é basicamente aquilo. Sim. Sim. É basicamente Só que aquilo. É importante frisar que nesse caso, não necessariamente o comprar alguma coisa pra você é se pagar primeiro. A gente tá falando de pagar o seu futuro. Justo. Então tudo bem, você gastar alguma coisa pra você, que você tá a fim de comprar, se premiar. Só que isso é consumismo e é diferente de você planejar o seu futuro. O que o livro bate muito é a questão de você se pagar no futuro. Investir pensando que no futuro vai ser importante você ter aquele capital lá disponível. E ele fala muito sobre uma regra, assim, claro que hoje eu particularmente uso outra regra, mas é o mínimo do mínimo, separar no mínimo 10% do que você ganha. E ele fala também para não separar mais que isso, se isso fosse te prejudicar, né? Isso. Acho que muita gente faz isso, deixa de, sei lá, de fazer alguma coisa, de sair para jantar, e ele não tá querendo dizer isso, né? Não tá querendo que você se prive da qualidade de vida que você precisa ter, porque você tá ganhando dinheiro e você precisa ter isso. Né? E aí que vem essa dica tão importante de se pagar primeiro, porque se você já separa o percentual que você determinou, 10, 15, 20, 30%, você vai vendo que ao longo do mês o seu dinheiro tá acabando, você vai mudando os seus hábitos de consumo. Aquele iFood que você ia pedir, às vezes você deixa de pedir para fazer uma comida em casa. Ou ao invés de pedir um iFood de R$100, vai pedir um de 50, 40. Ou até quiser pedir um iFood de R$100, mas pede uma vez por mês, né? Exato. Não precisa ser toda semana. É o equilíbrio, eu acho que essa que é a palavra certa. Tem outra lição que ele fala sobre fazer boas escolhas, né? Isso é o mal de todo mundo?
tomar um pouquinho de cuidado com quem te dá conselho. O livro dá um exemplo muito claro de que surgiu uma oportunidade de se investir em um ativo que ele não dominava, não fazia Bitcoin. a menor ideia. O livro não fala de Bitcoin, galera. O Varela tá... Enfim. Criptomoedas. Então o livro fala um exemplo sobre... Eu não lembro exatamente o que era o ativo. Eu não lembro se era... Acho que era óleo, algo nesse sentido, ou tinta. Ele quis comprar no início, o primeiro negócio dele foi pedras preciosas. Ele entregou um dinheiro para um... Isso. Ele descobriu que tinha um mercador ganhando muito dinheiro, comprando e vendendo um bem. E aí, baseado no que a pessoa estava fazendo, ele decidiu investir também. E o que aconteceu foi que ele perdeu todo o dinheiro dele, porque tiveram variáveis ali que ele não sabia, porque ele não investia naquele ativo. Aí a gente vem com mais uma lição. Não invista naquilo que você não conhece. Não invista naquilo que você não domina, né? Que o Warren Buffett fala tanto. Às vezes vai vir pessoas até bem intencionadas, parentes, amigos, querendo te mostrar oportunidades. Realmente o cara não tá com má intenção, né? Mas analisa, né? Aquilo que eu te falei, ali no terceiro ponto, né? É necessário tempo e estudo, né? Você estudando, você vai conseguir entender se aquela é uma boa oportunidade ou não. Se faz sentido aquilo ou não, né? Isso a gente vê muito em profissional autônomo, médico, advogado, que às vezes vê na figura do empresário uma pessoa que ganha muito mais dinheiro que ele. Às vezes é uma falsa ilusão, tá, galera? Tem muito empresário aí que é quebrado. Justo. E a galera fica achando que empresário ganha dinheiro pra caralho. Nem sempre. É só um nome bonito, né? E nessa ânsia de, não dá pra ganhar dinheiro com advocacia, não dá pra ganhar dinheiro com medicina, não dá pra ganhar dinheiro com odontologia, o cara vai e começa a investir em negócio. Só que ele não entende absolutamente nada de gestão, nada de finanças, confia cegamente na mão de uma pessoa que às vezes também não tem tanto conhecimento ali, tá só com boa vontade e perde dinheiro. Tudo. Isso é o que mais acontece. Então tem que tomar muito cuidado em se aventurar em produtos e investimentos que você não tem a menor ideia de como funciona. E até um caso, foi no segundo episódio que a gente gravou, que você falou que entrou em um negócio que deu ruim, né? Sim. Então é basicamente isso que o Felipe contou no segundo episódio. Sim, eu errei. A gente falou, quem não pegou o segundo episódio, a gente fala um pouco sobre nossos erros aí ao longo da nossa trajetória. Eu investi em um negócio que eu gostaria muito de entrar naquele segmento, só que a verdade é que eu não tinha domínio sobre o assunto, confiei cegamente em uma pessoa e eu perdi dinheiro. Foi bem no começo, eu tava com, sei lá, 25 para 26 anos, mais ou menos, na época, 26 eu acho. Acho que tem 40, né? Então, assim, eu também caí. Na época eu não tinha lido O Homem Mais Rico da Babilônia. Se eu tivesse lido, tenho certeza que eu não tinha caído. E é engraçado, porque quando eu fui ler o livro, eu lembrei do episódio, eu falei, caramba, cara, por que eu não li esse livro antes? E tem um ponto muito, muito, muito interessante que ele também discorre nesse sentido, que é sobre aquela ambição que a gente tem de ganhar dinheiro rápido. Isso. Né? Ganhar dinheiro rápido. Aposentar investir logo. agora pra acelerar a aposentadoria numa necessidade. Como se a gente fosse morrer amanhã. Né? E às vezes nessa ânsia de ganhar dinheiro rápido, a gente também toma más escolhas, más decisões. É porque, na verdade, a gente sempre tem um caso de um conhecido, de um amigo que ganhou dinheiro rápido pra um determinado negócio. E às vezes pode ser seu melhor amigo. Aí isso te dá aquela ansiedade de querer também resolver sua vida logo. A gente se culpa muito, né? Principalmente nossa idade, né? De 20 a 35, mais ou menos, é a ansiedade em relação de tomar decisões na vida rápido é o que afeta. Na verdade, Varela, não só na nossa idade, cara. Pessoal de 40, 45, 50. Eu tenho vários clientes que se culpam porque vem os amigos bem-sucedidos trocando de carro. Principalmente, cara, vamos lá, tem muito médico que às vezes se endivida pra comprar um carro importado porque o amigo dele comprou um Porsche, ele não pode ficar pra trás. Senão os pacientes vão preferir pra ele. Que ridículo. É um ego do tamanho do mundo. Então tem que ter uma consciência de que enriquecer é um jogo de longo prazo. Justo. Né? Você vai enriquecer com o tempo. Pode ser que no meio do caminho você acerte a mão em alguma coisa? Maravilhosa. Pode, sim. Mas isso é o acaso, isso não é regra. Isso é 1% do que... Não conte com isso, é uma coisa que o livro fala, não conte com o acaso. Né? Não conte com um enriquecimento rápido. E ele fala muito sobre as pessoas que às vezes, iludidas por um enriquecimento rápido, perdem dinheiro. Né? Então, segurar um pouco essa ambição,
tudo bem correr um pouco de risco a mais, colocar uma partezinha do seu capital com esse intuito, mas jamais um capital alto que pode atrapalhar o crescimento do seu patrimônio, né? Casos famosos são de pirâmides, né? Que a pessoa entra com ganho rápido, elas não fazem conta, mas tem algumas pirâmides que você fizesse conta, no final de 10 anos, você pagava a dívida, o seu dinheiro pagava a dívida de um país. E eu vou falar uma coisa aqui que vai doer no ouvido de muitas pessoas aí, mas eu acho que tem que ser falado. Se você é daquelas pessoas que pergunta quanto que rende ao mês, cara... Nasce de novo, né? Grande sinal de que você tá buscando cair em cilada, tá? Porque, óbvio, renda fixa, a gente hoje, há bastante tempo já tá... alguns anos, 2 anos, eu acho, já com renda fixa mais enxuta, e antigamente tudo bem, quanto rende ao mês, pra você comparar com renda fixa, só que hoje eu vejo pessoas investindo em pirâmides, né, que prometem um percentual de X% ao mês, enquanto ela tá dando certo, o cara acha que aquilo ali é uma premissa, e ele vai começar a perguntar, quantos por cento investe? Cara, nossa, eu já ouvi tanto isso, dá vontade de mudar a cabeça da pessoa, vamos falar assim, né, de uma maneira mais suave. O cara vira pra mim e fala, se eu investir em ações, eu vou ganhar quantos por cento ao mês? Meu amigo, não tem como você saber, não é assim que funciona o jogo, você tá investindo em empresas, é um negócio muito mais complexo do que quantos por cento vai dar ao mês. Você quer um rendimento garantido, vai pra renda fixa, quer renda fixa, sabe que vai ser pouco. Então, se você tá querendo um rendimento fixo alto, cuidado. Muito provavelmente você vai entrar em roubada. O que me deixa revoltado também, às vezes a pessoa nunca investiu, aí senta pra conversar comigo, aí quanto é que rende isso por mês? Ela fala, dá uma média de 0,8. Mas só isso? Foi meu amigo, você nunca investiu? Como você tá achando que é... Peraí, vamos voltar aqui. E esse é um ponto interessante, né, que as pessoas têm que entender que o mercado financeiro, ele é um instrumento para te ajudar a aumentar o seu patrimônio, mas não para te deixar rico. E aí vem mais uma lição do livro. Investir também em ativos que gerem frutos. Isso. Que é a famosa renda passiva, né, que a gente fala também. Eu vou além, eu não digo nem só a renda passiva, porque a renda passiva ela ajuda, só que ela não resolve. As pessoas às vezes não enxergam que você investir em negócios que podem te gerar renda dão muito mais retorno do que você investir no mercado financeiro. Justo. Óbvio que investir em um negócio é muito mais arriscado. A gente também Por isso o retorno é maior, né? Por isso o retorno é maior, né? Só que é aí que tá. Se você investir em algo que você domina, que você entende, e ele te gere uma renda, né, um lucro mensal, não só uma renda em cima do que você investiu, esse fruto vai te acelerar muito mais na geração de riqueza. E é muito isso que o livro fala. O livro fala, olha, não é só você pegar o dinheiro e colocar ele em investimentos ali que vão te dar uma renda mensal. Ele fala, não, você tem que investir em ativos que vão te gerar frutos. Então, diversificar fontes de renda, aquilo que a gente estava falando. Ele bate muito nessa tecla. Tem que ter negócios, tem que ter mercado financeiro. Eu não posso se privar somente ao investimento, né? Isso. Exatamente. Bom, eu acho que chegando aqui para os últimos pontos, ele fala muito sobre aumentar a sua habilidade de ganhar mais. Então você não parar, continuar aprendendo, continuar conversando com outras pessoas que estão melhores que você para entender, não para copiar, não para ficar com inveja, não, mas para entender o que às vezes ela aprendeu naquele processo ali, as lições que ela pode te passar, porque você pode aprender com seus erros ou com os erros dos outros, né? Eu vi até um vídeo falando pra gente se preparar aqui pro podcast, o cara fala bastante sobre o voluntariado, né? De você você estuda alguma coisa, trabalha com alguma coisa, você se voluntaria para poder aprender com alguém que sabe mais que você, só em troca de conhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante. Conhecimento tem que ser uma troca. Sim. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, cara, você tá no LinkedIn, se você quiser se conectar com uma pessoa que você admira, vai lá, pede pra ser amigo. Às vezes o cara não vai topar ser seu amigo porque ele não tem conexão direta com você, mas manda uma mensagem. Cara, eu já fiz várias conexões muito legais, simplesmente mandando uma mensagem direta pra pessoa no Instagram, LinkedIn, me apresentando, falando o porquê que eu tava querendo me conectar com ela. Então a gente tá com a ferramenta na mão, só não aprende hoje com quem tem sucesso, quem não quer. E repassa o conhecimento, né? Você só aprende, de fato, quando você repassa. E você que já tá num nível mais avançado, ajude quem quer chegar no seu nível, aprendeu, né? Ajuda os amigos também que estão começando, estão querendo aprimorar. Não fica egoísta, né? E tem eu espaço pra todo mundo. A última lição, e que pra mim é uma das mais importantes, é que ele fala muito sobre você saber
proteger o seu patrimônio. Ele não dá exemplos muito específicos e, óbvio, como a gente está falando da época da Babilônia, não tinha instrumentos financeiros nesse sentido. Só que ele fala muito sobre você proteger seu patrimônio, você não correr riscos excessivos. Então aí a gente está falando de, por exemplo, não se expor em um único mercado, né? Que é o que a gente falou um pouquinho no nosso último episódio. Também fala, fazendo uma analogia, quando a gente fala sobre proteger os riscos. Cara, outra coisa que você pode fazer para proteger os riscos é ter um cuidado em ter produtos financeiros que vão te proteger também. Né? Aqui no Brasil é muito comum a gente ter um carro com um seguro e o motorista não estar com seguro. Você paga seguro pra tudo. Até pro cartão de crédito, se você perder, você paga um pequeno seguro. E é meio idiota, que se você para pra pensar, vamos lá, o carro, né, exceto agora que tá acontecendo uma situação atípica, que o valor aumentou pra caramba, mas por questões econômicas de oferta e demanda, não porque é natural, mas vamos pegar em tempos normais. Qual que é a tendência de um patrimônio? Vamos lá, um carro. Você compra um carro de 100 mil, certo? Cada ano que passa, o que acontece com 100 mil que você comprou, Varela? Diminuindo, desvalorizando. Deprecia, certo? Beleza. Então você pega 100 mil reais que a cada ano que passa vão diminuir e você vai gastar, em média, vamos lá, 2,5%, 3% com seguro. 3 mil reais. Então você gasta 3 mil reais para proteger 100 mil que a cada ano que passa diminui. Justo. Agora vamos pegar um cidadão que recebe 100 mil por ano, tá? Cara, qual que é a tendência natural de quem tá querendo crescer? Ganhar mais. Né? Ganhar mais. Então, quanto o cara gasta para proteger esse ativo que só vai aumentar de valor? Fora que se o carro bater, você simplesmente consegue trabalhar e comprar outro. Sim. Agora, e você que tá lá dentro? Se você der um PT, como é que vai ficar? Digamos, precisa da mão, machucou a mão, um cirurgião. É isso. Então, isso também envolve um pouco sobre proteger o seu patrimônio. Não é só através de opções, que o pessoal fala muito hoje, diversificação, ouro, criptomoeda. Cara, isso também, isso aí é uma forma de diversificar. Só que não se esqueça que você é o seu principal patrimônio. Né? Bom, você... Matou, eu ia falar, mas tá certo. Gente, eu acho que tá aí. Tem bastante lições desse livro. E você que ficou com a gente até o final, se não se inscreveu, se inscreve aqui, segue a gente, @podcastcomk. Fala aí o seu, Varela. @meajudavarela com 2 L's e... @Felipe, eu não sei porque eu tô falando mas vamos lá, Felipe.rcoelho. Isso é Felipe.rcoelho. Vai lá no podcast, que lá no podcast vai ter, né, os nossos 2 Instagrams. E deixem aqui nos comentários, né, pra gente, ou manda por direct no Instagram, quais livros vocês querem que a gente traga como uma leitura resumida, os principais pontos, para ajudar vocês a também aprenderem cada vez mais. Livro fininho, viu, galera? Pelo amor de Deus. O próximo livro é uma Bíblia. É uma Barça. É o Senhor dos Anéis, 3 volumes. E bom, vamos encerrar porque eu tô muito ansioso pro próximo episódio. Só que eu não quero dar spoiler. Vai ser uma coisa... É um homem que não tem um rosto. Vai ser um podcast bacana. Vai ser um soco no estômago e um blound mind na sua cabeça. Porque você vai ficar extasiado. Boa. É isso aí, galera. Estou com medo. Se o Varela tá com medo, imagina você aí de casa que nem sabe quem é. Nem a gente sabe quem que era. Vocês vão ter que ver no nosso próximo episódio. Valeu, galera. Até a próxima, galera.